Bom, pessoal, já está gravando na nossa segunda aula de hoje, então. Eu vou apresentar aqui para vocês, seguindo a nossa ementa do curso aqui, no módulo de torneamento, né, eu tinha que passar para vocês essas características da máquina em si, né, apresentar para vocês isso, conforme eu passei na última aula. Foi necessário também passar essa questão das ferramentas de corte. Eu já mostrei para vocês também, para vocês conhecerem como que elas funcionam, princípio de funcionamento em materiais. E agora, para a gente finalizar essa parte de torno mecânico, eu vou passar aqui para vocês de forma assim organizada as atividades, né, as operações que nós conseguimos fazer lá no torno. Eu já comentei com isso com vocês na outra aula, né, mas agora de forma sequencial e com alguns vídeos ilustrativos, eu vou mostrar para vocês aqui agora, tá bom? Então eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês e já vamos iniciar por lá. Todo mundo vê na tela? Confirme aí, por favor. Sim. Beleza, vamos lá. Então, pessoal, torneamento cilíndrico. Torneamento cilíndrico é a atividade, é a operação mais comum que nós temos ali no torno, né? Vocês viram como que funciona, né? A gente tem a peça presa lá na placa, na contraponta, e nós vamos fazendo um desbaste, né, superficial aqui nesse cilindro, né? A gente vai pegar aquela peça que inicialmente ela está meio com a superfície meio atrapalhada ali, nós vamos pegar essa ferramenta e vamos fazer esse desbaste, esse passe de acabamento. Isso que é o torneamento cilíndrico externo. E também nós podemos fazer esse torneamento cilíndrico interno. Por exemplo, quando eu tenho aqui um furo com a dimensão um pouco maior que eu consegui inserir minha ferramenta, eu consigo fazer esse ajuste da espessura dessa, vamos dizer assim, dessa parte da peça, aumentando aqui, fazendo um desbaste aqui do meu furo interno, né? Aqui tem o meu porta-ferramentas aqui, e aqui eu tenho uma pastilha de metal duro fazendo esse trabalho aqui de torneamento. Ok? Eu consigo fazer esse torneamento cilíndrico interno aqui, ou também nessa superfície aqui, para dar um acabamento desse ressalto. Alguém ia fazer um comentário? Alguém está falando aí, mas não estou conseguindo ouvir. Parece que o microfone está tampado. Não consigo te ouvir. Tá. Tu acha que largou o microfone? Pois é. Quem está falando aí está com o microfone um pouquinho estragado, tá, pessoal? Consertando aí, pode comentar. Quem que está falando? É o Ananis? Infelizmente o microfone... Tá parecendo ser ele, né? Se for, Ananis, seu microfone bichou, cara. Não está dando para ouvir nada aqui, não. Está parecendo que você está falando dentro d'água. Vamos continuar por aqui. Se você conseguir consertar, você dá um toque na gente. Então, tem esse torneamento cilíndrico externo e interno, que são as operações mais comuns no torno, tá, pessoal? E aí, eu tenho aquele torneamento cônico que eu comentei com vocês. Eu vou pegar a parte de cima daquele carro transversal, né, que tem aquele porta-ferramentas que está aqui, né? E aí eu vou dar um grau nele. Eu tenho esse anelzinho, eu tenho essa escala graduada aqui de angulação. Eu vou dar um grau nele ou para dentro ou para fora para conseguir fazer esse cônico aqui na minha peça aqui, né? À medida que eu mexo aqui nessa angulação, eu só preciso girar esse volante para fazer o carro avançar ou retroceder. Pode falar. Pode falar. Danilo, continua ruim o microfone, meu amigo. Não, Jonathan, desculpa, é que eu tava trancando uma porta ali. Ah, não, beleza, então. Uma porta ali, desculpa, o microfone estava aberto. Ah, não, então tá jóia, então o microfone tá bom. Alô? Tá jóia.
Então, assim, nesse torneamento cônico, né, eu vou conseguir só fazendo essa angulação aqui com esse carro, né? E aí a peça está girando, eu vou avançar através desse volante, eu vou fazer a ferramenta ir para frente ou para trás e fazer essa angulação aqui, né? Eu consigo fazer isso externamente ou internamente também, né? Eu só tenho que posicionar minha ferramenta dentro do furo aqui. Só que eu tenho uma limitação, né? Eu consigo fazer esses cônicos aqui de uma forma assim muito curta. Inclusive, deixa eu pegar uma pecinha aqui, ó. Meu caminhãozinho é o meu instrumento aqui para mostrar exemplo para vocês, né? Vocês estão vendo aqui, ó. Esse caminhão seu é didático, hein? Esse aqui é didático, dá para mostrar muita coisa nele. Essa peça aqui atrás, aqui, ó, ela foi feita num torno, né, utilizando esse esquema aí de angulação do cabeçote. Tá vendo? Essa aqui também, essa parte desse eixo aqui foi feita dessa forma. Tá vendo? No entanto, dependendo da peça que eu estou fazendo, só essa parte dessa angulação não vai me atender. Se eu tiver uma peça, por exemplo, muito comprida, com um comprimento um pouco maior, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, aqui, esse primeiro slide aqui. Se eu tiver que fazer uma parte cônica aqui nesse trecho, eu não consigo fazer com o cabeçote superior lá. Por quê? Porque ele vai bater aqui no meu eixo, né? Então, dependendo da peça, principalmente essas peças mais compridas aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um desalinhamento da contraponta. Vocês lembram aquela contraponta que eu mostrei para vocês aqui, ó? Eu consigo fazer, tem um dispositivo aqui que eu consigo desalinhar ela para cá ou para cá, para dentro ou para fora. Uma vez que eu desalinho isso, eu consigo fazer um torneamento aqui com a minha ferramenta retinha, né? Mas como a minha contraponta está desalinhada para dentro, nesse caso aqui, eu vou comendo mais de um lado. E aí eu consigo fazer esse cone aqui nessa peça aqui um pouco mais comprido. Tá bom? Então, torneamento cônico eu posso fazer dessa forma, ou eu posso fazer dessa forma aqui. Se a peça for muito longa, né, ainda para facilitar, para dar mais estabilidade, eu coloco uma luneta aqui, é um acessório de torno, eu acho que eu mostrei isso para vocês em algum momento. Viu? Luneta, torno mecânico. Isso aqui é a luneta. Ela nada mais é do que um suporte que eu vou colocar aqui no barramento para que a peça, quando ela for muito comprida, ela fique, de certa forma, apoiada, para a peça não ficar balançando, só pendurada na placa e na contraponta. A peça é pesada, não quero forçar a máquina ali. Eu vou colocar uma luneta intermediária só para ter um apoio intermediário ali. Deixa eu ver se eu acho uma montada no torno aqui. Aqui, ó. Ô, Jonathan, assim, você mesmo já mexeu com esse negócio desse torno assim? Ou não? Olha, sendo bem sincero, William, eu mexi com tornearia durante o meu curso no Senai, há muito tempo atrás que eu fiz esse caminhão aqui lá. E depois que eu formei, eu trabalhei um pouco numa oficina também, né? Mas não foi muito tempo, não. Logo depois eu fiz o concurso e passei, né? Mas na prática mesmo foi isso que eu aprendi lá atrás. Já tem um bom tempo que eu não mexo com torno, né? Quando a gente for fazer essas aulas práticas, eu vou ter que chegar ali algumas horas mais cedo para fazer um treinamento comigo primeiro, para depois passar para vocês. Esse curso de Senai que você fez era de quê? Mecânica? Mecânico geral. Aí fez lá usinagem, solda, ajustagem, fresamento, cálculo técnico, pneumática, hidráulica. É um curso bem completinho, de 1 ano e meio. Mas tem tempo, eu tinha 16 para 17 anos também. Tem bastante tempo já. Oi? É tipo o nosso aqui mesmo, então, só que não tem elétrica. Na minha época lá, o meu era só mecânica mesmo, não tinha nada de elétrica não. Por isso que a gente tinha mais tempo de oficina também, né? Porque como o conteúdo
era só mecânico, dava para separar direitinho. Por isso que até hoje eu não entendo quase nada de elétrica. Mas vamos lá. Isso aqui é uma luneta, então. Beleza. Torneamento cônico, vocês já viram. Externo e interno. Vamos passar aqui agora para faceamento. A operação de facear, eu já mostrei para vocês no vídeo lá, né? Eu tenho a peça girando aqui. Inicialmente, eu tenho aqui a superfície do meu tarugo, era tudo irregular. Eu preciso dar uma acertada aqui para me conseguir ter uma qualidade na peça bacana, né? Um acabamento legal. Como é que eu faço? Eu venho com essa ferramenta aqui, com essa parte de cima da ferramenta aqui, ó. Só que em vez de trabalhar com ela aqui inclinada, retinha assim, eu vou dar um grau tipo que está aqui, só que maior, de forma que a ponta da minha ferramenta ela vai faceando a peça aqui, fazendo essa atividade aqui. Ok? Eu dou um grau aqui na ferramenta e ela tem que entrar aqui a partir da linha de centro, que ela vai estar alinhada com a minha contraponta lá, né, que eu alinhei, né, para fazer esse faceamento aqui. Nesse vídeo aqui, eu mostro aqui um exemplo dessa atividadezinha para vocês pegar amanhã também. O cara alinhou na contraponta lá para deixar a ferramenta no centro da peça. Posicionou, ele vai entrar um pouquinho ali para pegar material e a partir disso ele vai puxando essa ferramenta. Ou automaticamente travando ela no fuso, né, que é aquela barra roscada que tem lá embaixo para deixar tudo engrenado, ou eu vou colocando manualmente e vou puxando aquilo ali. Quer ver? O cara já está fazendo um faceamento de fora para dentro. Para você ver o cavaco que está saindo contínuo. Seria melhor um ajuste ali para quebrar esse cavaco. Mas está aceitável ainda. Tem um outro vídeo aqui também. Tô compartilhando a tela, não tô? Tá sim. Assim. Assim. Operação de facear. Bem simples, bem tranquilo de fazer. É óbvio que quanto mais rápido a placa está girando e quanto mais lento ele está puxando a ferramenta, melhor vai ser o acabamento, né? Beleza. Esse faciais que você fala, tipo planar assim? A lateral? É como se fosse um aplanamento, né? Que você vai deixar bem plano, né, a superfície. Mas o objetivo é você ir tirando essas lasquinhas para deixar a superfície bem acabada para você ter uma peça legal, né? Porque não adianta nada você usinar tudo aqui em cima, deixar tudo na medida e a extremidade dela tá tudo bichada, né? Porque às vezes esse tarugo é irregular, ele está inclinado, ele tá bem mal acabado aqui na ponta, né? Você cortou na serra, aí você tem que deixar isso aqui mais ajeitadinho para ficar legal. Bom? Ah, beleza. Outra atividade, pessoal, é a atividade de furação. No próprio torno, eu não preciso ter uma furadeira de bancada e levar a peça lá, né? Se eu tenho que fazer um furo no comprimento da peça, eu simplesmente vou fazer aquele furo de centro com aquela broca inicial, né, que eu mostrei para vocês, aquela broquinha menorzinha, e a partir daí eu vou utilizando brocas maiores até chegar no diâmetro de furo que eu preciso. Essas brocas, elas são ferramentas de precisão,
Tá? Se eu estou utilizando aqui uma broca de meia polegada, o meu furo vai ter meia polegada, que a própria broca ela já é normalizada com relação à medição. Tá bom? Vou pegar aqui um vídeo aqui para vocês também. Vou copiar para lá, fica mais rápido, né? A peça está presa lá atrás. Isso aqui é uma luneta que vocês estão vendo, está segurando a peça para não vibrar. Já tem um furo guia aqui, e aqui ele está utilizando aqui uma broca já mais parruda para fazer esse furo. E está tacando óleo refrigerante aqui para evitar o superaquecimento, tanto da peça como da broca. E está furando, olha o cavaco saindo. Sai um cavaco contínuo, né? Está saindo cavaco. Broca é um pouquinho mais complicado, tá, pessoal? Porque a própria geometria da ponta da broca, ela não permite muito essa quebra desse cavaco, não. Né? Mas dependendo ali da broca ali e da ponta, acaba que quebra o cavaco, sim. Mas normalmente sai desse tipo aqui mesmo. E óbvio, né? Esse helicoidal da broca serve para que o cavaco que está sendo produzido lá dentro escoe para fora. Tá vendo? Como é uma peça muito grande, tem uma luneta aqui na ponta aqui. O que é aquilo? É água? Isso aqui é óleo refrigerante. Depois você pesquisa no Google. Eu vou pesquisar aqui para você. Isso aqui é um CNC. Ó, óleo refrigerante Colan. Esse óleo refrigerante aqui é um óleo branco, leitoso, né, que é utilizado em usinagem. Aqui, ó. Esse óleo esbranquiçado aqui, ele é reaproveitável também. Tá? O torno utilizou, caiu lá no barramento do torno, você pode pegar, ele vai escoar, ele vai cair no reservatório, você pode reaproveitar ele também. Ele tem lá uma certa vida útil que você pode reaproveitar. Tem um detalhe que vocês têm que quando vocês for mexer com a oficina, vocês têm que observar. Esse óleo refrigerante, esse Colan, esse óleo leitoso, ele tem que ter um certo controle de contaminantes. Tá? Por exemplo, na empresa lá você usa bastante, você tem um reservatório que você vai fazendo ali a reciclagem e vai utilizando. Se você usa bastante aquilo ali, e você consegue ter um aumento da vida útil dele, controlando certas propriedades de pH e de contaminante biológico. Como isso é a base de água, tá? Se você deixar uma tigela d'água no tempo, você vai ver que ele vai criando lodo, né? Vai dando mau cheiro. Esse óleo é a base de água, sim. Ele tem os componentes ali para ele não trazer oxidação para as peças, mas ele é a base de água. Se você deixar ele a Deus dará, ele vai dando contaminante biológico, vai criando bactéria lá, aí ele vai perder as propriedades de refrigeração e vai trazer contaminante para a peça e vai dando muito mau cheiro. Ele começa a apodrecer, basicamente. Então, tem que ter alguns certos controles, colocando de tempos em tempos ali, alguns aditivos para manter o pH adequado. Aí você vê lá na folha de dados lá do óleo lá, qual que é o pH mais adequado. E principalmente essa questão de contaminação. Tá bom? O que mais que eu posso falar de Colan? Uma vez eu fui numa fábrica aqui em Belo Horizonte, de usinagem, que estava com esses problemas. Estava dando contaminação ambiental, que estava dando uns vazamentos lá. Nada a acrescentar. Mas isso aí, é óleo colante. Tá? Ô, John, pode falar. E essa vida útil desse óleo é tipo assim, 2, 3 vezes que pode aproveitar? Não. Você vai usando. Enquanto você manter ali as propriedades de pH, né, as propriedades químicas originais daquele óleo, você vai utilizando aquilo lá. Então, vai chegar uma hora que vai ficar difícil manter aquelas propriedades, vai ter que dar muita interferência. Aí compensa mais você trocar e usar uma bombona nova lá. Aí, no caso, então, você tem que ficar... Não te ouvindo, não. Cortou tudo, cara.
Então, então, de vez em quando, você tem que ir fazendo uma medição para controlar esse pH. Sim, sim, de tempo em tempo você tem que chegar lá com o equipamento lá, controlar pH, controlar contaminante biológico, porque senão ele começa a apodrecer lá e vai dar um cheiro ruim na sua oficina lá. Ok. Eu trouxe um outro vídeo aqui também. Esse aqui é um pouquinho maior. Eu vou avançando algumas partes aqui. Ver? Tem esse rapaz aqui. Eu sugiro vocês começarem a se inscrever em alguns canais, tá, pessoal? Que tem muito mecânico aqui no YouTube fazendo coisa muito legal. Esse cara aqui, esse Leandro Torneiro, o cara é violento para fazer peça no torno aqui. Aí, ó, isso aqui é uma broca de centro, tá? Aquela broquinha que eu mostrei para vocês. Ela só tem a pontinha dela ali para fazer um furo guia, um furo inicial na sua superfície que você acabou de facear. O que mais aqui? Aí ele tem uma broca aqui para fazer esse furo guia mais profundo, né? Você faz o furo de centro, depois você vem com essa broquinha aqui, que nesse comprimento ela vai conseguir fazer aquele furo de centro, para você chegar com a broca maior depois e ir largando ele. Fica aqui. Como é que eu vou prender essa broca? Você vai usar um mandril. Você vai tirar aquela contraponta que eu mostrei para vocês. Essa contraponta aqui, ela é removível e você coloca o mandril. Uma vez que você colocou esse mandril encaixado lá, nessa luva aqui, você vai e abre o mandril como se fosse uma furadeira normal. Ele vai abrir essas pinças, você coloca a broca lá e fecha. Vou avançar aqui. Aqui, ó. Nessa imagem aqui, ele já colocou o mandril com a broca de centro lá na contraponta. Certo? Aí o que ele vai fazer? Ele tem esse eixo aqui para fazer um furo dentro dele aqui, né? Ele já colocou na placa universal de 3 castanhas, que ela é autocentrável. Ele vai ligar o torno e vai fazer aqui um furo de centro aqui inicial na peça. Quer ver? Ligou o torno, aí com aquele volante que tem atrás aqui do cabeçote, ele vai avançando esse mandril. Ele vai fazer um furo de centro aqui bem pequenininho, só para ter um posicionamento para a broca depois. Enquanto ele tem aresta nessa ponta, aresta de corte, ele vai fazendo. Ó. Fez o furo de centro. Beleza. Agora, um detalhe, ó. Aqui ele vai fazer esse furo de centro e depois ele vai pegar as brocas maiores para fazer o furo. Né? Nesse caso aqui, como esse eixo é pequenininho, ele vai só pegar aquela broca e vai fazer esse furo aqui. Se esse eixo fosse maior, meu furo fosse maior, depois eu ia pegar uma broca maior, feita aquela que eu mostrei no vídeo anterior, para ir alargando esse furo até a medida que eu preciso. Só que eu posso fazer um furo de centro também, não só para fazer furos mais profundos. Vocês lembram que em outros vídeos eu já mostrei, por exemplo, deixa eu ver aqui, uma peça que está entre a placa e a contraponta? Pois é, eu tenho que fazer aquele furo de centro para me encaixar minha contraponta depois. Então, normalmente, depois que eu faceio uma peça, que eu faço o faceamento, eu já faço um furo de centro que eu vou ter que chegar àquela extremidade para encaixar na contraponta depois. Tá? Então, essa questão de fazer o furo de centro aqui não é só um furo guia, não. A gente faz o furo de centro para manter a peça presa na contraponta depois. Os cavacos saiu, tá aí, o mandrilzinho com a broquinha de centro presa aqui. Não tem nada a ver, tipo. No caso da furadeira, ela que gira, aí já é outro caso, né? Aqui no torno mecânico, todas as ferramentas são fixas. Tanto a broca como a minha ferramenta de corte aqui, né, elas trabalham fixas. Quem gira é a placa com a peça dentro aqui. E quando esse negócio aí é diferente da furadeira. Lá na furadeira, o seu mandril que vai girar. E quando esse negócio aí quebra, capaz de ser uma pancada. Não, acidentes acontecem, né, velho? Mas é que negócio que a gente estudou lá em análise de falha.
Por que acontecem acidentes? As falhas, né? Operação indevida, operação irregular, peças erradas, ajustes mal feitos, manutenção mal feita, falta de atenção, tudo isso contribui. Se a máquina está beleza, se a peça está beleza, se a ferramenta está beleza e o operador está atento, dificilmente a gente tem falhas, né? Beleza. Deixa eu avançar mais um pouco. Ó, aí tirou o mandril, tá com a broquinha aí, ó. Agora ele tá comentando alguma coisa sobre as brocas e tal. O fluxento está feito. Agora ele está colocando aquela outra broca no mesmo mandril e vai encaixar na contraponta lá. Encaixou, vai colocar o torno para rodar e vai avançando essa broca até chegar na profundidade que ele precisa. Colocou um óleo lubrificante lá para melhorar o atrito e vai fazendo. Um detalhe, pessoal, não é recomendável fazer o que ele está fazendo aqui, não. Uma vez que a broca está lá dentro, você parar de girar a placa. Né? Enquanto a broca estiver lá dentro, você continua girando a placa, tanto para entrar como para sair. Bom, não tenta puxar essa broca aqui com a placa parada, não, porque vai dar problema de acabamento depois na sua superfície lá. Né? E pode até travar a broca lá dentro. Então, tira a broca só com ela rodando ainda. Pode acontecer de quebrar? Pode acontecer de quebrar também. Perfeito? Então aqui tivemos aqui um exemplo aqui de furação no torno. Próxima operação que a gente vai ver aqui é essa questão de sangramento ou abertura de canais. Eu posso utilizar aqui aquele bedame para fazer essa ferramenta, para fazer essa operação aqui. Vocês estão lembrados? Aquele bedame, por ele ser bem chatinho, eu faço aquela ponta nele que eu mostrei aqui para vocês. Eu posso entrar com essa ferramenta aqui dentro da peça e ir cortando ela até cortar e segregar a peça aqui, separar uma peça da outra, né? Isso, quando eu vou entrando essa ferramenta e vou fazendo esse canal, eu estou falando que eu estou sangrando a peça. Tá? Vamos pegar aqui mais um vídeo ilustrativo. Vou avançar aqui. Aqui, ó. O que eu falei para vocês lá? O cara está posicionando a ferramenta aqui, ó, na contraponta, porque ele está alinhando com o centro da peça lá. E à medida que ele precisa, se ele precisar elevar isso aqui, ele vai colocando uns calços aqui embaixo, né, para conseguir chegar direitinho lá. E aí, tá com o bedame, com a ferramenta posicionada. Isso aqui não é um bedame, né? Vocês viram que é uma ferramenta aqui de metal duro nesse suporte. Aí ele vai posicionando, vai chegar devagar e ele vai aprofundando aqui através desse volante, né, quanto que a ferramenta tem que entrar para ir comendo e fazendo esse sangramento aqui. Já pode ver que tem cavaco caindo aqui, ele já está cortando a peça lá. Ou seja, é um monte de... praticamente é um monte de engrenagem aí dentro. Dentro do torno? Não, dentro do suporte de ferramenta. Aqui dentro, lá embaixo? Isso. Tem, Para movimentar esse volante. Tem engrenagem, tem parafuso sem fim, tem muita coisa aqui dentro aqui. Tá vendo? Você já pode ver que está formando um canal aqui, ó. Essa pecinha tá até legal, porque tem várias coisas para você ver. Ele está fazendo um canal, isso aqui é uma recartilha, isso aqui é um perfil abaulado, côncavo, e aqui ele já fez uma rosca aqui também, ó. Então, esse aqui tá brincando bastante com esse eixo aqui. Deixa eu avançar isso aqui um pouco. Ó, e vai avançando tanto que é o ponto que vai soltar, ó, que vai fazer uma quebra aqui ó, pronto. Ele fez um sangramento na peça lá. Vamos ver se ele vai mostrar como é que ficou a ponta dela.
Ó, essa é a pontinha da peça depois que ele sangrou. Obviamente que não fica muito bonito, né? Porque a operação ela vai dar ali uma superfície meio feia. Se você precisar, você gira a peça, coloca ela na placa de novo e faz um faceamento ali para ficar bonitinho. Eu ia perguntar isso agora. Você faz um passeamento nela depois. Dá para fazer, mas aí você tem que tirar a peça, inverte ela e coloca de novo, né? Uhum. Aí você vai e faz um faceamento dela bonitinho lá. O que mais aqui? Essa aqui já é uma ferramenta assim mais legalzinha, tá vendo? É uma ferramenta de metal duro. E além de fazer o sangramento, ela também corta lateralmente para fazer o desbaste. Ó, você viu que ela penetrou fazendo o sangramento e ainda corta lateralmente. O próprio perfil da ferramenta, por ser de metal duro, né, ele é mais, vamos dizer assim, tecnológico, ele consegue fazer esse corte mais legal. Obviamente que pelo próprio movimento da ferramenta, né, pessoal, não tem um cara operando manualmente isso aqui não. Isso aqui é um CNC que tá fazendo todas essas atividades. Ó, um desbaste, aí ele já faz o abaulado aqui também, ele vai fazer uma ponta cilíndrica, uma ponta circular aqui na ferramenta. Perceba qual que é o formato dessa ferramenta aqui, ó. Para fazer esse acabamento aqui esférico, a própria ponta da ferramenta já é esférica também, tá vendo? A ferramenta adequada para a operação adequada. Mas no finalzinho ele ainda fez o faceamento da peça ali, tá vendo? O que mais eu trouxe aqui? Aí tem o mesmo rapaz aqui. Sugiro vocês a fazer a inscrição aí, que tem muito material. Aqui, ó. Isso aqui é um bedame. Vocês lembram que eu falei para vocês aqui sobre aquele ângulo ali? Deixa eu aumentar aqui, ó. Aquele ângulozinho ali para fazer a quebra do cavaco. Se for ferro fundido, por exemplo, não precisava. Você podia fazer até um bedame reto e já colocar para trabalhar. Né? Aí esse bedame está preso aqui nesse porta-ferramenta, posso utilizar esse outro porta-ferramenta aqui também. Né? E aí eu levo isso lá no torno, parafuso lá, alinho na contraponta e vou trabalhar. Aqui, ó, aqui dá para ver direitinho, tá vendo? Olha que legal. Onde que ele fez isso? No esmeril. Foi lá no esmeril lá e fez isso na mão lá. Essas medidas aqui, ó, se você for ver, ó, 5 oitavos é a altura, 1 oitavo é a espessura e 5 polegadas é o comprimento. A ponta gastou, você vai no esmeril, tira a ponta dela, faz outra e se aproveita o comprimento dele inteiro. Vê? Então, o porta-bedame. Vamos ver se ele vai colocar lá. Não colocou, não. O cara está dando uma explicação em áudio aqui também, tá, pessoal? Eu vou passar essa apresentação para vocês, depois vocês reassistam esse vídeo com a explicação dele. Tem muita coisa interessante que ele fala aqui. Aqui, ó, aqui deu para ver direitinho, né? Olha para você ver que imagem bonitinha. Essa pontinha aqui, ó, tem que estar alinhada com o centro da peça. Não é essa parte aqui de cima, não. É a ponta de corte. O que mais aqui? Vamos já para o vídeo de operação. Já.
Olha lá, o cavaco está saindo bonitão. Por quê? Porque ele está saindo aqui, ó, e já está quebrando aqui nesse ângulo que ele fez. Ó. O corte, esse ângulo de corte que ele colocou aqui está perfeitão. Olha que bacana de cavaco. Isso é um sangramento. Ele está sangrando a peça. Ele vai chegando até quebrar tudo e conseguir tirar essa bolachinha aqui. Pronto, tirou. Vocês podem ver que a superfície que ficou para trás, né, na peça, ela fica bem feiosa mesmo. Para você ver como a superfície ficou. Né? Aí ele vai fazer um faceamento aqui depois para ficar bonitão. Perfeito? Deixa eu aproveitar o que ele está fazendo aqui para falar um negócio para vocês. Sempre depois que você usar um torno, vocês vão ter essa oportunidade, eu tenho certeza. Um torno, uma plana, uma fresa. Não é para vocês ser porco, não, tá? Depois que vocês usar uma ferramenta dessa, vocês limpam ela, lubrifica. Esse tipo de ferramenta tem que ser lubrificado diariamente. Pelo menos os barramentos aqui, ó, tem que permanecer limpo e lubrificado dia a dia. Bom, questão de manutenção de máquina, manter tudo limpo, organizado. Porque eu já vi uns torneiros que, pelo amor de Deus, parece que eles têm apego com o cavaco, vai juntando as coisas em volta aqui e não limpa a ferramenta, a máquina. Né? Tem que manter tudo organizado. Só um comentário para entrar no DNA de vocês nunca mais esquecer. Perfeito? Então, sangramento, abertura de canais, a gente faz com um bedame ou uma ferramenta específica, mas a operação em si é essa aqui. Vai? Uma outra coisa interessante que eu queria mostrar para vocês, até que eu já mostrei isso em algum outro momento, mas para mostrar com mais calma aqui agora, é a recartilha. A recartilha é esse, vamos dizer assim, esse amassado que eu faço na superfície para deixar ela mais rugosa. Normalmente eu tenho isso aqui em punhos de máquinas, de volante, qualquer coisa, para que justamente isso, ela fica rugosa e eu consigo ter mais atrito com a mão, para a mão não deslizar. Né? Para que eu consiga ter mais controle dessa superfície. Em chave. Oi? Em chave também tem, em chave. Tem chaves de forma geral, alguns eixos ali de algumas ferramentas, você vai encontrar isso aqui. E como que isso aqui é feito? Eu tenho uma ferramenta que eu vou mostrar nesse vídeo aqui, que chama recartilha, que normalmente são dois rolos que trabalham de forma assim, concorrente um com o outro, que eu vou, a superfície desses rolos é como se fossem roscas que vão mordendo uma na outra, e que eu vou pressionando contra a superfície desse metal aqui, desse eixo. À medida que eu vou pressionando, eu vou estampando essas marcas na superfície da recartilha, na superfície do eixo que fica recartilhado. Né? Vamos dar uma olhada aqui nesse vídeo aqui, que ele vai mostrar a recartilha e como que faz a operação. Né? Tem que inscrever aqui nesse canal também. Aí, ó, isso aqui é a recartilha. Eu vou fazer até o seguinte, ó, eu vou deixar o vídeo correr com áudio, que ele vai dar uma explicaçãozinha bem interessante aqui para vocês, tá bom? Agora, o recartilho, tá? Como vocês podem ver aqui, ele tem uma ferramenta, né, cilíndrica, que ela tá afiada para este lado e a outra para o outro lado. Ou seja, no final, a somatória das duas vai dar um acabamento cruzado, ok? Muito bem. E ela é autocentrante, tá bom? Então não preciso me preocupar em colocar calço para verificar a altura da ferramenta ou não, tá bom? Então vamos lá. Antes, fazer a limpeza muito bem feita aqui do suporte, tá? Que as outras operações elas vão deixando sujeira, então é importante a gente fazer a limpeza muito bem feita aqui na parte do cavaco, tá? Então, vou montar e não esquecendo, tá, pessoal? Que eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que proteger o porta-ferramenta, tá bom? Então, nós vamos colocar um calço para proteção, tá? Coloca o calço, tá? Aqui.
Pessoal, tem que estar muito bem apertada. Por quê? Porque como é uma operação agora que é de conformação mecânica, né? Todo o conjunto aqui ele tem que estar... O detalhe aqui da contraponta bem fixa nesse furo de centro aqui, ó. Bem fixado. Então esse cara aqui ele tem que estar muito bem apertado para ele não mexer, tá? E como eu apertei os dois parafusos aqui, ele já tá tudo joinha, tudo conferido. Agora vou verificar o alinhamento, tá? Ver se está tudo correto. Opa, tá alinhado. Muito bem. Ele fez esse alinhamento, ó, verificando, tomando por base a própria superfície da placa. Bom, ele pegou a ferramenta, encaixou na superfície lá, viu que estava certinho, que ficou paralelo, então tá bacana. Com a placa, né? Um outro detalhe, turma, olha só. O alinhamento aqui, ó, da mesa, ele tem que estar muito bem alinhado. Por quê? Para poder garantir aqui que esse conjunto aqui não faça o movimento aqui da folga, porque aqui ela tem uma guia e essa guia ela tem que ter uma certa folga obrigatória para o conjunto poder funcionar, tá? E ela totalmente apoiada aqui na sua extensão, ela fica mais rígida, ok? Então vamos para a operação? Olha só, turma, aqui ó, deixei proposital para ela ficar de forma errada, para vocês observarem que ela vai realmente lá para o centro, entendeu? Ó. Pronto, encostei, ó, já alinhou e já assentou na própria peça, ok? E para começar, eu vou colocar ela aqui, ó, no meio dela. Muito bem. Agora, vocês observem aqui que eu deixei minha ferramenta, ela está propositalmente torta, só para mostrar para vocês que ela é autocentrante, ok? Então, ó, eu vou levar contra a peça, aí vocês vão perceber, ó, que ela se alinhou. Então, tanto a ferramenta superior quanto a inferior, ela encostou as duas faces, ok? Então, olha só, já posicionei ela no meio, aqui da face com o meio aqui do nosso recartilhador. Aí, pessoal, vou trabalhar numa rotação baixa, na rotação, estou selecionando aqui na máquina, e vocês vão perceber o movimento que vai fazer, tá? Aí, logo após o movimento, eu vou dar uma pressão. Vamos lá? Agora eu vou começar a pressionar, tá? Muito bem. Lembra? Ele pressionou lá atrás, tá? Naquele volante lá que movimenta o carro para frente ou para trás aqui. Que vocês têm que tomar cuidado para essa ferramenta não bater aqui na placa, tá? Muito cuidado. Vou levando de forma manual, tá? Opa, cheguei no meu limite. Aí o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou dar mais uma pressão. Dei uma pressão, agora vou voltar. Opa, cheguei até o meio, vou esperar mais um pouquinho. E ó, vou dar mais uma pressão. Agora vou para outra extremidade. Vamos ver como está ficando? Olha lá, ele já está quase chegando no acabamento que a gente está necessitando, ok? Então vamos continuar. Só um detalhe aqui, ó. Vocês veem que o cara, ele leva a recartilha até mais ou menos a metade aqui dela e não deixa ela sair de cima do eixo aqui que está sendo recartilhado. É importante você não deixar sair, porque ele tá trabalhando de forma sincronizada aqui. Bom, se você depois tirar essa recartilha para tentar dar mais um aperto aqui, vai correr o grande risco de você danificar todos os dentes aqui que você está fazendo a recartilha, tá? Então, começou, vai até o final.
Vai lá, pessoal. Já está o acabamento pronto, ok? Ok? Só para vocês terem uma noção também, quer ver? Deixa eu só... Eu vou interromper o compartilhamento para ficar na tela grande aí para vocês. Novamente, o caminhão do exemplo. Presta atenção nessas rodinhas aqui, ó. Tá vendo as rodinhas do caminhão? Recartilhado. Isso aqui foi uma recartilha feita em cima de alumínio, que essas rodinhas são de alumínio. Tá meio feioso, pessoal, que tá bem enferrujado aqui, mas eu até prefiro o caminhão enferrujado assim, fica parecendo um trem mais rústico. Eu até pensei em deixar ele mais polido, falei, não, vai ficar assim que tá bonito. Tá vendo? Recartilhado. Então, Ó, no caso da recartilha, ele não precisa de nenhum lubrificante, não? não, tem necessidade não. Porque o que você está querendo ali amassar, né? Você não quer que desliza nada um com o outro. Pode fazer direto. Sim. Ou pelo menos nisso. Pelo menos que eu lembre, não, cara. Você me fez uma pergunta que de cabeça eu vou falar que não. Mas eu vou verificar para você se é verdade mesmo. Tá bom? Ok, obrigado. Se eu falar uma bobagem aqui, depois eu me corrijo. Deixa eu voltar aqui. Vou compartilhar novamente. Beleza, então recartilha tá tranquilo. Eu consigo também fazer rosca. Bom, se eu conseguir fazer recartilha, eu consigo fazer rosca aqui também. É só manter essa velocidade de avanço aqui do corte aqui contínua. Na velocidade específica, de tal forma que eu consiga fazer o número de filetes da rosca aqui por polegada, ou rosca métrica, adequado de acordo com as normas. Para isso, eu tenho ali uma velocidade de avanço específica para fazer cada tipo de rosca. E eu preciso da ferramenta também com o perfil adequado para fazer aquela rosca. Novamente, rosca métrica 60 graus, rosca Whitworth americana 55. Tá? Tem uma lá que é a rosca fina ainda, que tem uma outra angulação. Um detalhe, vocês já ouviram falar em rosca NPT? Já ouviu falar já? Quem aí já ouviu falar de rosca NPT? Eu ouvi falar. NPT? N de Nair, P de pato e T de tatu. NPT. Esse é um tipo de rosca que é o seguinte, ele é autovedante. É normalmente utilizado em tubulações de ar e tubulação de gases pressurizados, água. O que acontece? Vocês lembram aqui atrás, quando eu falei que eu consigo fazer um torneamento cônico? A própria ponta do tubo, né, onde eu vou fazer a minha rosca NPT lá, ela é cônica também. De tal forma que a minha rosca, obviamente, fica cônica. Né? Eu vou fazer uma rosca em cima de uma ponta cônica, então a minha rosca ficou cônica. De tal forma que quando eu começo a apertar, por exemplo, lá uma porca ou uma luva, qualquer coisa que eu vou apertar ali depois, como o perfil da rosca é triangular, à medida que eu vou entrando, ele vai ficando forçado. Né? Então, se ele vai forçando, ele vai autovedando aquilo lá. Por isso que para tubulações pressurizadas de gases e de água, você vai ver essa rosca NPT, que é uma rosca cônica. Tá? Que é diferente da rosca BSP, que também é a rosca britânica. A NPT é rosca inglesa. E a BSP também é rosca inglesa, só que é uma rosca reta. Também é utilizada para tubulações também. Normalmente, essa rosca BSP conexão de equipamentos. Se você tem lá um equipamento de instrumentação, você vai ver lá que, procura ver, né? Ainda mais vocês que fazem mecatrônica, vocês devem trabalhar muito com instrumentação também. Vocês têm lá um manômetro, um pressostato, qualquer coisa assim que você for colocar na tubulação, você vai ver que ou a conexão é BSP, quando é autovedante, ou ela é NPT, quando é autovedante, e BSP, quando é uma conexão que não exige esse travamento completo. Tá bom? Só um parêntese aí, que eu vi a oportunidade de explicar essa questão de rosca aqui, né? E tudo isso dá para fazer no torno, basta ter a ferramenta adequada e os parâmetros de corte adequados aqui também. Vamos ver mais um videozinho aqui.
Ué. Eu falo assim, só Daniel. Seu microfone tá mudo. Microfone mudo. Fiz bobagem aqui, eu coloquei o link na aba da gravação do negócio aqui, vocês me perdoam. Quase tu acaba com a aula. Daqui a pouco. Esse vídeo aqui é maior, né, então eu vou pulando ele aqui. Mas tá o link, depois se vocês quiserem assistir ele completo, tá. Beleza. É uma rosca interna, ó, pra você ver. Ah, calma aí, transmite a Aqui tela. a tela. Opa, é mesmo. Aí, ó, tá vendo? Faz as bobagens. Calma lá, calma lá. Pega lá um pouquinho, pega lá um pouquinho. Aí tá vendo? Isso aqui é uma rosca interna. Você vê que é uma rosca comprida aqui nesse eixo aqui, né? Aí aqui dentro tem uma rosca interna aqui que o cara fez. Ó. Isso aqui dá para fazer no torno também. Eu posso fazer rosca tanto externa como interna. Olha esse parafuso aqui, que beleza. Ó. Isso aqui é um gabarito, tá, pessoal? Imagine que chega uma peça para vocês lá, e vocês, a peça está quebrada, você tem que refazer essa peça, fazer uma substituição. E tem uma rosca lá. E aí? Você não sabe, né? Na peça não vem escrito lá, essa aqui é uma rosca tal. Então, o mecânico ele tem que ter um gabarito aqui que ele vai medindo e vai identificar. Fala, beleza, então essa aqui é a rosca adequada. Aí aqui tem esse painel aqui no torno aqui, eu vou fazer esse acoplamento das alavancas, né? De acordo com a rosca que eu preciso fazer. Isso aqui, mais para frente eu vou ensinar para vocês fazer essa leitura, tá bom? Aí eu vou mexendo com essas alavancas de acordo com a posição que ele está me indicando ali. Vou mexer com o paquímetro e tal. Ele está se organizando aqui, vai começar a mexer. Aí você vê a habilidade do cara. Ele está mexendo com os dois volantes aqui ao mesmo tempo, com a placa rodando, placa parada, e vai trabalhando. Óculos de segurança. O torno dele aqui não é muito adequado para NR12, né? Que não tem aquelas proteções. Essas coisas mais recentes. O pessoal mais antigo não tem muito disso. Tá errado, né? Ó, fez um furo de centro com aquela broca lá, tá vendo? É bom vocês pegarem uns vídeos assim do cara filmando o torno como um todo, que vocês vê vocês identificam aqui mais ou menos o que é o que, como que faz, como que movimenta a máquina. Né? Que uma coisa é ver só a operação em close lá, outra coisa é ver o cara trabalhando a máquina inteira. Aí está com a ferramenta adequada lá. Está fazendo a preparação dele, as medições. E aí ele vai, engrena o automático da máquina ali e vai fazendo os filetes. E vai fazendo a profundidade dele lá. Chegou lá no batente, lá no ponto que acaba os dentes, ele desliga o torno e dá o reverso para a máquina voltar. Porque senão a máquina vai chegar lá na placa e vai quebrar tudo. Aí, ó, ele está fazendo essa alavanquinha aqui do reverso. Chegou no limite lá, ele tem que estar observando para ele vai jogar essa alavanca para cima para o carro voltar. Porque senão ele continua avançando e vai quebrar a ferramenta batendo na placa lá. Sugiro vocês assistirem o vídeo inteiro da pessoa. Ele está explicando passo a passo como que faz, o que tem que observar aqui. É interessante. Ó, quer ver ele voltando? Ó, ele vai chegar lá no finalzinho e já vai desligar, ele vai parar e dar o reverso. Ó, parou e deu o reverso. Ele está ligado no serviço dele. E uma vez que ele fez o engrenamento lá do automático, ele não desengata, não. Porque depois, se ele desengatar, vai ser um Deus nos acuda para posicionar a ferramenta exatamente no ponto para ele continuar fazendo o dente.
E aí ele vai repetindo até chegar na profundidade adequada para terminar a rosca. Vamos ver como é que ficou? Aí, ó. Fez um novo parafuso. Aí o teste, né, para verificar se está tudo bacana, ele vai, coloca na peça que vai receber o parafuso. Aí, ó, suave, bacana. Ô, John, Pode falar. mas no caso, por exemplo, quando ele abaixa aquela alavanca, aquele reverso que ela faz automático ou ele volta ela no volante? Ah, não, boa pergunta. Quer ver? Vamos ver aqui, ó. O cara está engrenado na máquina, né? Ele entrou com a profundidade aqui, que ele vai comendo aqui o metal para formar o perfil triangular da rosca, correto? Ó, aí ele vai. Certo. Quando ele inicia, ele está comendo, não está? Se ele der o reverso, simplesmente dar o reverso, ele, em tese, a máquina, a ferramenta voltaria pelo mesmo canal do dente que ela acabou de fazer. Né? Mas como tem uma certa folga de alguns milésimos de milímetros aqui nesse equipamento todo, se ele fizer isso, ele vai quebrar a ferramenta, porque a ferramenta não vai voltar exatamente no canal que ela fez. Então, ele é a habilidade do torneiro, manualmente. Ele dá o reverso com a mão direita e com a mão esquerda ele já gira esse volante para a ferramenta sair um pouco para trás. Ah, sim. Ok. Ó, chegou lá, deu o reverso, afastou. Ele está fazendo isso manualmente. Ah, tá. Boa pergunta que você fez. E aí está a peça finalizada com a rosca adequada. Ok? Ok. Então, sugiro que vocês consigam assistir esses vídeos completos, principalmente esse canal desse Leandro Torneiro aqui, que o cara é violento, ele ensina bastante coisa, né, e tem uma didática legal pra caramba. Isso aqui é só um resumo, né, do que a gente viu aí, né, das operações que eu consigo fazer no torno mecânico lá. Torneamento cônico, cilíndrico, eu consigo fazer o torneamento de perfis nesses abaulados, né? Esse abaulado, Ananias, eu consigo fazer desse mesmo jeito aí, com a habilidade de movimentar o carro tanto para um lado como para dentro, que aí eu vou e faço esse abaulado aqui na mão mesmo. Tá? Ou senão eu uso uma ferramenta que já tem o perfil que eu preciso para fazer, aí eu só vou penetrando aqui e vou fazendo o perfil que eu preciso de acordo com a ferramenta. Faceamento, sangramento, rosqueamento, né? Eu consigo fazer esse broqueamento também, que é uma espécie de torneamento cilíndrico interno, e a furação. Bom, a partir de agora, ó, esse videozinho aqui ele vai falar alguma coisa sobre os bedames, ele vai falar alguma coisa dessas operações, e eu vou finalizar a aula com esses 2 vídeos aqui do Telecurso 2000 também. Vocês estavam com saudade do Telecurso? Vai continuar com a gente aqui, que tem muita informação válida naquilo lá. Né? E depois nós finalizamos. Sugiro que vocês prestem atenção, que são muito bons e complementam e trazem muito mais informações nesse assunto que a gente observou aqui hoje. Tá bom? Aqui, ó, esse vídeo aqui vai falar sobre recartilho, e do meio para frente ele vai falar aqui sobre algumas operações aqui com bedame, com sangramento e tudo. São inúmeras as aplicações do torno no universo da indústria metal-mecânica. Repara só numa coisa. Olha a superfície desse parafuso aqui. Ela é áspera e rugosa, justamente para que a gente possa girar o parafuso sem que a nossa mão escorregue. Este serrilhado aqui é feito pelo torno, numa operação chamada recartilhamento. Essa é uma das operações especiais que a gente vai estudar na teleaula de hoje. Hoje você continua explorando as possibilidades do torno. Você vai conhecer novas operações que podem ser feitas com a ajuda de ferramentas especiais. Você vai aprender o que significa recartilhar uma peça e vai descobrir como perfilar, sangrar e como cortar no torno.
É isso aí. Nesta teleaula você vai aprender a usar o torno para conseguir formatos completamente diferentes daqueles que você aprendeu até este módulo. Então se prepare, porque a nossa teleaula está começando. Até agora, neste módulo de torneamento, você aprendeu a fazer vários formatos de peças. Só que até agora as diferenças no torneamento de uma e de outra peça ficavam por conta da posição dos elementos do torno ou dos diferentes acessórios de fixação da peça. Pois hoje nós vamos descobrir que tipo de peça a gente consegue mudando a ferramenta de corte. O que você acha? Que tipo de peça a gente consegue usando uma ferramenta como essa ou então como essa aqui? Vamos descobrir? Bom, essa ferramenta aqui eu sei que serve para recartilhar peças. Aliás, é esse o nome dela, recartilha. Ela é uma ferramenta especial que a gente pode usar no torno para conseguir superfícies serrilhadas, como a do parafuso do alicate de pressão que você viu ainda há pouco. Ela é uma ferramenta especial, porém muito simples. Olha só. As recartilhas são roletes de aço. Repare nas estrias que eles têm. Pois então, durante o recartilhamento, essas estrias penetram no material e deixam ele todo marcado. Dependendo do tipo de peça, a recartilha pode imprimir sulcos paralelos ou sulcos cruzados. É claro que se você precisar de um recartilhamento paralelo ou cruzado, a ferramenta vai ter de ter roletes paralelos ou cruzados. Dá só uma olhada aqui. Viu só como a orientação das estrias varia? Pois então, essa mesma variação pode ser impressa sobre o material que está sendo recartilhado. Pois é, na verdade, a ideia que está por trás da recartilha é muito simples. Teoricamente, é mais ou menos parecido com o que acontece aqui nesse restaurante quando o cozinheiro abre a massa. Severino, por favor, dá para você abrir essa massa, por favor, para a gente dar uma olhada? O rolo passa pela massa, imprimindo nela sua superfície. Como o rolo tem uma superfície lisa, a massa fica lisinha. Bom, agora vamos ver o que acontece quando o cozinheiro utiliza este rolo aqui que a gente estragou de propósito. Por favor, Severino. Olha aí, as irregularidades da superfície do rolo foram impressas na massa. É mais ou menos isso que acontece no recartilhamento. Você tem uma recartilha que vai imprimir no material as formas que estão na sua superfície. É claro que no caso da recartilha, essas formas não são irregulares, são estrias que vão criar uma superfície serrilhada na peça. Não, essa é boa. Eu venho aprender torneamento e essa história acaba em pizza. Pode, pois. Embora sejam coisas distintas, o raciocínio até que serve. Olha, essa história de recartilhamento eu aprendi direitinho. Mas esse assunto de pizza me deu uma fome. Mas você vai ter que se segurar até o horário do almoço. Mesmo porque antes a gente vai ter que aprender os procedimentos para o recartilhamento. É isso aí, Silva. Vamos ver como é que esse tipo de operação é feita bem de perto. Só que é muito importante lembrar de uma coisa, Caio. O trecho da peça que vai ser recartilhado precisa ser torneado para ficar liso e com um diâmetro menor do que o diâmetro final que a gente quer. Mas peraí, você quer dizer um diâmetro um pouco maior do que o diâmetro da peça final, é isso? Não, Tito, eu quis dizer um diâmetro menor mesmo. É que no recartilhamento, quando as estrias penetram no material, ele sofre uma deformação que aumenta um pouco o seu diâmetro. A medida do diâmetro a tornear depende do passo das estrias da recartilha. Pois muito bem. Para determinar o passo, a gente consulta uma tabela de proporções. E essa tabela leva em consideração o diâmetro e o material da peça, a largura e o tipo do recartilhado. Aí é só diminuir do diâmetro recartilhado um valor igual à metade do passo. Mas afinal, Silva, a gente vai ou não vai ver como é que é feito esse tal de recartilhamento? A operação começa com a fixação da recartilha no porta-ferramenta. Essa é a maneira mais comum de se trabalhar com a recartilha. O conjunto tem que ser fixado de modo que os roletes fiquem à altura do eixo da peça e perpendicular à superfície a ser recartilhada. Aí vem o deslocamento da recartilha até a extremidade, que vai ser recartilhada. O operador verifica as tabelas, seleciona a rotação e o avanço necessários à operação.
e aciona a máquina. Uma vez ligada à máquina, a gente desloca a ferramenta no sentido transversal em relação à peça. Depois encostamos as roldanas na peça até imprimir as estrias na superfície, deslocando a recartilha ligeiramente no sentido longitudinal. O operador para o processo para verificar se o recartilhamento está correto. Se estiver, vai em frente. Se não, ele vai precisar repetir as operações. Bom, como está tudo certo, ele aplica forte pressão nos roletes e continua a recartilhar, com o carro avançando automaticamente. Mas não esqueça, o recartilhamento requer uma lubrificação contínua e abundante para evitar danos às superfícies trabalhadas. Aí, Danilo, a resposta aí, cara, estava errado. Desculpa. Quando chega o final do trecho a ser recartilhado, ele inverte o sentido de deslocamento e repassa a recartilha. Pronto. Agora é só dar uma limpada com escova de aço, sempre na direção das estrias, e fazer o chanfro na borda da peça. E reparem aqui no chanfro. Ele é feito para aparar as rebarbas e para dar acabamento à peça. É isso aí. Como você viu, o recartilhamento é o recurso ideal quando a gente precisa obter uma superfície serrilhada na peça. Mas e para conseguir uma peça como essa aqui, por exemplo? Repare que ela tem esse perfil côncavo aqui. Para a gente fazer uma peça com uma concavidade como essa, a gente usa um torno numa operação especial chamada perfilação. Mas, afinal de contas, o que significa perfilar uma peça? Agora complicou. Mas é só pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Vamos ver agora. Aí está a peça esperando para ser torneada. Nesse caso, para ser perfilada. Vamos ver o que acontece. A ferramenta se aproxima e começa a desbastar a peça. Depois de algum tempo... É isso, agora entendi. Depois da operação, a peça ficou com o mesmo perfil da ferramenta que fez o desbaste. É isso aí. Essa operação exige muita habilidade por parte do operador. E é também uma operação lenta. Quer dizer, é uma operação mais indicada para se produzir peças especiais em um número limitado. Que é exatamente o que eu estou fazendo aqui, depois de ter recebido uma encomenda para produzir uns eixos especiais. Ah, outra coisa muito importante que você não deve esquecer. A aresta de corte da ferramenta não deve ser muito grande. Isso para evitar trepidação durante a operação, evitando assim danos à peça e às ferramentas. E por falar em ferramentas, para poder produzir diferentes tipos de perfis, é necessário ter ferramentas com vários formatos. Dá uma olhada em algumas delas. Aí já temos uma peça montada para ser perfilada com movimento bimanual. Ela deve estar desbastada e alisada. Aí, com a ajuda de uma ferramenta de ponta fina, a gente marca os limites dentro dos quais a gente vai fazer o perfil. A ferramenta de corte de perfil é montada no porta-ferramentas. É importante deixar o corpo da ferramenta o mais apoiado possível no porta-ferramentas. Bom, estamos quase prontos. Agora é só selecionar a rotação do torno e começar a operação. Repare que no começo o movimento é lento. E depois, os movimentos de avanço e penetração devem ser muito bem coordenados. Pronto. A peça já tem um perfil que a gente verifica usando um gabarito ou um calibrador de raios. Então, estão animados para aprender duas novas operações no torno? Vamos lá. Então preste bastante atenção que nós vamos estudar como sangrar e cortar no torno. Ô, Silva, isso aí tá parecendo título de novela mexicana. É, mas não é novela não, viu, seu Caio? Essas operações são importantes dentro da indústria metalmecânica. E essas duas operações são usadas para fabricar vários tipos de peças. Muitas peças requerem o sangramento e o corte no torno. E para fazer essas operações, a gente usa uma ferramenta como essa aqui, Tito, chamada de medame. Vamos dar uma olhada? Olha aí.
Tá vendo como aquela peça do alicate de pressão é fabricada, Tito? Depois de recartilhar o tamanho correspondente à peça, ele fixa o bedame e o aproxima da peça perpendicularmente. A ferramenta precisa estar muito bem presa ao suporte, porque a pressão de corte é muito grande. Tá vendo? Aí está a operação de corte no torno. A região recartilhada foi separada do resto do material. E a outra operação, Silva? O sangramento no torno. O sangramento é uma operação usada em peças como essa, Caio, que tem canais. Esses canais servem, por exemplo, de alojamento para anéis de vedação, olha, como este aqui. E esses canais, Silva? Eles são obtidos na operação de sangrar? É isso aí. A operação de sangrar é bem parecida com a do corte. A diferença é que a ferramenta penetra menos na peça. Assim não acontece o corte, apenas o sangramento da peça, formando os canais que a gente viu. Eu tenho certeza de que vocês já sabem, mas nunca é demais repetir, não é mesmo? Depois do torneamento, as medidas do canal devem ser verificadas com um instrumento como este, o paquímetro. Todas essas ferramentas de corte que a gente viu são válidas para o nosso torno universal. Só que muitas vezes, numa indústria, a gente encontra um torno como este aqui, que é o torno CNC, quer dizer, Comando Numérico Computadorizado. Esta é uma máquina de tornear totalmente automatizada, que realiza operações idênticas às que a gente viu, com uma diferença. Nesse caso, as ferramentas de corte têm características especiais. Estas ferramentas conseguem trabalhar com velocidades de corte maiores, o que possibilita a produção de grandes quantidades de peças em pouco tempo. Elas não precisam de afiação, e quando quebram ou perdem o fio, os gumes cortantes são simplesmente substituídos. E afinal, o que nos interessa aqui é a grande produtividade. Então vamos lá que a revisão nos espera. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que o torno pode ser usado para criar superfícies de formatos diferentes, por recartilhamento e perfilação. Você conheceu as ferramentas de corte especiais que são usadas nessas operações e viu também como essas operações acontecem. Finalmente, você ficou conhecendo duas importantes operações do torno: o sangrar e o corte das peças. Na próxima teleaula tem mais torneamento. Não perca, hein? E não deixe de consultar o seu livro. Essa aula... Perfeito, pessoal. Então aqui, ó, eu acho que complementou bem essas questões que nós falamos. E agora eu tenho mais dois videozinhos aqui, bem interessantes, que vai complementar mais ainda, falando de tudo que a gente observou até agora em tornearia. Tá bom? É todo o processo de fabricação pelo qual o formato de uma peça é modificado pela remoção progressiva de cavacos ou aparas de material. Caio, a furação também é um tipo de usinagem. A gente viu também que as peças brutas feitas por fundição e forjamento passam por operações de usinagem para adquirir forma, acabamento e as dimensões desejadas, né? E para isso, a ferramenta em forma de cunha é adequada para esse tipo de trabalho. Tipo, não é nenhum bicho de sete cabeças. É mais ou menos, Caio. Dá uma olhada nessa broca aqui, ó. Tá vendo que ela ficou meio azulada? E é mesmo, será que ela veio feita aqui? Nada, antes de começar o trabalho ela estava certinha. Minha dúvida é essa: por que será que a broca ficou azulada? O princípio da usinagem é bastante simples, mas por trás dessa simplicidade toda existe muita tecnologia. Você quer saber por que essa broca ficou azulada depois de uma operação simples como a furação? Pois então preste atenção na teleaula de hoje. Nela você vai aprender que existem muitos dados técnicos que precisam ser considerados para se obter um bom resultado na usinagem. Os parâmetros de corte. Vai saber o que é velocidade de corte, avanço, e também vai conhecer melhor o cavaco e a maneira de evitar seus inconvenientes. Então, rapazes, prontos para solucionar mais um mistério da mecânica? E você em casa também? Então preste atenção que a nossa teleaula está começando. Lucro.
É esse o objetivo de toda empresa que produz alguma coisa. E num mundo super competitivo como o nosso, para ter lucro é preciso produzir bem e barato. Mas para produzir bem e barato, não basta ter bons funcionários, boas instalações e maquinário moderno. Além de tudo isso, é fundamental ter conhecimento tecnológico. Usinar peças como essas aqui não é uma coisa que se faça assim do nada, sem a tecnologia do saber fazer. Pelo contrário, para obter um produto de qualidade, muitos dados técnicos são considerados antes e durante a usinagem. Por exemplo, por que essa broca aqui ficou azulada? Você sabe? Bom, a gente ainda não vai responder essa pergunta, não. Mas uma boa aposta seria dizer que o operador não levou em conta justamente esses dados técnicos na hora de fazer a furação. Esses dados são o que na mecânica nós chamamos de parâmetros de corte. Os parâmetros de corte nada mais são que grandezas numéricas que representam os valores de deslocamento da ferramenta ou da peça. Quer dizer, o jeito que elas se movimentam uma em relação à outra. São valores que dependem do tipo de trabalho que vai ser executado, do material a ser usinado e, é claro, do material da ferramenta. Isso é muito importante pelo seguinte: para aproveitar ao máximo os recursos de uma máquina-ferramenta, é preciso conhecer os parâmetros de corte mais adequados para a usinagem em questão. Só assim é possível obter um bom resultado. Silva, quer dizer então que para se fazer uma usinagem como essa, você está obedecendo alguns parâmetros de corte? É isso aí, Tito. No processo de usinagem, o operador deve considerar principalmente dois parâmetros de corte: a velocidade de corte, ou VC, e o avanço, identificado pelas letras S ou F. Velocidade de corte e avanço. Se você puder explicar melhor esses parâmetros de corte, eu estou olhando e não estou entendendo nada. Calma, Caio. Nós vamos estudar isso detalhadamente nessa teleaula. Mas antes disso, eu queria deixar bem claro que existem muitos outros parâmetros, além da velocidade de corte e do avanço. Eles são tecnicamente mais complexos, são usados na engenharia de produção. Existe, por exemplo, o parâmetro profundidade de corte, que indica o quanto a ferramenta vai penetrar na peça, ou seja, quanto de material precisa ser removido. Tem também a área de corte, que é o valor que indica a área a ser deslastada. Existem ainda a pressão específica de corte, ou KS, força de corte, ou FC, e potência de corte, ou PC. Isso aí vai ser complicado, hein? E é mesmo, cara. Mas calma. O importante é saber que todos eles dependem de alguns fatores, como a gente já viu. Para ficar registrado, você poderia repetir que fatores são esses, seu Caio? Acho que sim. Os parâmetros de corte dependem do tipo de operação, se é uma furação, um torneamento, etc. Do material a ser usinado, se é aço, ferro fundido ou outro metal, do tipo de máquina ferramenta, um torno, uma fresadora ou outras. E depende também, é claro, da ferramenta, a sua geometria, o material. Bom, isso já está tudo registrado aqui, Silva. Eu queria mesmo saber direitinho esse negócio de velocidade de corte. É pra já, seu Tito. O assunto agora é velocidade de corte. Não é a hora do lanche. Nós estamos aqui nessa lanchonete justamente para falar de velocidade de corte. Isso mesmo. Sabe por quê? Porque o corte de materiais é muito parecido com o corte de uma fatia de pão. Olha só. Repare que para cortar o pão, a faca é movimentada para frente e para trás. E a cada passada, ela penetra um pouco mais no pão até a obtenção da fatia. Pois na usinagem é mais ou menos isso que acontece. A movimentação da peça ou da ferramenta depende da operação. Às vezes, é a superfície da peça que se movimenta em relação à ferramenta. Outras vezes, é a ferramenta que se movimenta em relação à superfície da peça. Nos dois casos, o resultado é o chamado corte. Mas o importante é que qualquer que seja a movimentação e a operação de usinagem em questão, para obter o máximo rendimento, é necessária uma velocidade de corte adequada. Agora sim, você está preparado para ficar por dentro da velocidade de corte. Neste exemplo, temos uma peça cilíndrica em rotação. Quando a ferramenta toca a peça em rotação,
O relógio começa a marcar o tempo. Agora, medimos o espaço percorrido e o tempo gasto. Esta relação de espaço sobre tempo com que a ferramenta executa o corte é o que chamamos de velocidade de corte. Vários fatores influenciam a velocidade de corte. Por exemplo, o tipo de operação, o material da peça a ser usinada e o material da ferramenta, e outros mais, como as condições de refrigeração e da máquina. A velocidade de corte para cada caso de usinagem pode ser encontrada em tabelas. E é a partir dessa velocidade de corte que se calcula a RPM, ou seja, o número de rotações que a peça ou a ferramenta realiza por minuto. Com o valor da velocidade de corte, a gente calcula também o GPM, quer dizer, o número de movimentos retilíneos que a peça ou a ferramenta faz por minuto. Tanto a RPM como o GPM devem ser regulados na hora da usinagem. A dúvida que fica agora é a seguinte: o que será que aconteceria com a peça e com as ferramentas se a gente escolhesse uma velocidade de corte inadequada? Você quer saber? Uma velocidade de corte maior provoca superaquecimento da ferramenta e da peça. Isso significa danos tanto para a peça como para a ferramenta. Já uma velocidade menor pode provocar travamento e quebra da ferramenta e inutilização da peça usinada. Eu acho que a escolha da velocidade de corte errada tem a ver com que essa broca ficou azulada, viu, Silva? Tito, você está na trilha certa. Mas antes de nós chegarmos à resposta final, eu queria mostrar para vocês um outro parâmetro de corte super importante para quem quer ser profissional da mecânica. É o avanço, não é isso? É isso aí. Agora é a vez do avanço. Muito bem, prestem atenção. Viram? É impossível, a gente não consegue cortar essa barra com só bloco. Na realidade, a gente tem que fazer com que a ferramenta percorra a peça várias vezes num movimento de vai e vem. Pois bem, a cada ida, a ferramenta avança um pouco sobre a peça. Essa distância é o avanço. Vamos ver dois exemplos práticos para entender melhor esse tal de avanço. No caso do torno, o avanço é a distância que a ferramenta percorre cortando a peça a cada giro que essa peça dá. Vejam de novo. No caso de um apoiamento, o avanço é a distância que a peça se desloca a cada golpe da ferramenta. Os valores do avanço também são encontrados em tabelas como as desses catálogos dos fabricantes de ferramentas. Olha só, para variar, os valores têm a ver com o material a ser usinado, a ferramenta e a operação. Exatamente. E para que exista usinagem, é preciso que a ferramenta seja mais dura que o material da peça. Mais um detalhe. Os parâmetros têm que estar certinhos para que o cavaco se desprenda corretamente, permitindo as dimensões e o acabamento desejados. Peraí, Silva. Vira e mexe, mexe e vira. Você fala dessa história de cavaco. Eu acho que está na hora da gente aprender um pouco mais desse produto da usinagem que é o cavaco. Você tem toda a razão, Tito. Afinal de contas, não há possibilidade de se falar da usinagem sem mencionar o cavaco. Não é verdade? Só pela quantidade de cavaco dá para ver que eu trabalhei muito hoje aqui na oficina. Mas não tem problema não. Trabalhar é comigo mesmo. Eu até aproveitei para juntar uns formatos diferentes de cavacos. Dá só uma olhada. Tem o cavaco em fita, o cavaco helicoidal, o cavaco espiral e o cavaco em lascas ou pedaços. Para quem tem prática, só pelo formato do cavaco dá para saber se a gente usou a ferramenta certa e os parâmetros de corte adequados. No seu livro de estudos, você vai ver os tipos de cavaco que podem ser formados de acordo com as características físicas do material e com os parâmetros de corte usados. Agora, você sabe como se forma um cavaco? Não? Então, vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Deixa eu ver. Bom, a ferramenta penetra na peça, prendendo contra a superfície de saída da ferramenta uma pequena porção de material. Então, esse material recalcado sofre uma deformação plástica, que vai aumentando à medida que a peça e a ferramenta se movimentam, até que ocorre o cisalhamento. Com a continuação do corte, tem início a formação do cavaco. É isso. Não tem jeito. O cavaco tem presença garantida na usinagem. Então, logo ele se forma, precisa ser dispensado. Isso porque o cavaco pode provocar danos na ferramenta ou na superfície da peça usinada.
O cavaco do tipo contínuo, por exemplo, pode até mesmo provocar acidentes. Além disso, prejudica o corte, provoca a quebra da aresta de corte, dificulta a refrigeração direcionada, causa desperdício de fluido de corte, dificulta o transporte, prejudica o acabamento. Bom, e para evitar tudo isso que existe o quebra-cavaco. Os tipos mais comuns de quebra-cavaco são esses. Usinado na própria ferramenta. Olha, o quebra-cavaco é esse rebaixo aqui. Tem também o quebra-cavaco fixado mecanicamente à ferramenta. E o quebra-cavaco em pastilha sinterizada. Bom, na verdade, o quebra-cavaco não quebra o cavaco, né? Ele simplesmente impede o caminho, fazendo com que o cavaco se encrespe. E com isso ele acaba se quebrando a intervalos regulares. Bom, muito bem. Depois de tanta informação, é melhor dar uma parada para refrescar a memória e lembrar tudo que foi visto nessa teleaula. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que atrás dos processos de usinagem, mesmo os mais simples, existem muitas informações tecnológicas. Viu que para obter bons resultados na usinagem, é preciso levar em consideração vários dados técnicos. Por exemplo, os parâmetros de corte. Aprendeu o que é e qual a importância da velocidade de corte. E também do avanço. Por fim, conheceu melhor esse produto inevitável da usinagem, o cavaco, bem como a maneira de evitar que ele crie problemas utilizando o quebra-cavaco. Quer dizer, então, que a broca ficou assim azulada porque algum parâmetro de corte não foi levado em consideração. É isso mesmo. Eu já sei até o que foi. A velocidade de corte estava muito alta. Então, o que aconteceu? A temperatura de corte aumentou excessivamente e a broca perdeu sua dureza. Olha só. Tá vendo? Para não cometer esse tipo de engano, somente ficando a par das informações tecnológicas que existem por trás dos processos de usinagem. É exatamente isso que você está pensando. Tem que estudar. Então, o que é que você está esperando? Mãos à obra. Até a próxima. Beleza. A broca, ela perdeu o gume de corte dela lá, né? Ele danificou a ponta dela e perdeu o corte. O que eu vou fazer? Vou jogar aquela broca fora? Não. A broca, ela tem naquele helicoidal dela, ele tem possibilidade de corte em todo o comprimento dela. O que eu vou fazer? Eu vou refazer aquela ponta dela para dar um novo fio de corte para aquela broca para eu poder reaproveitar ela, tá? Essa questão de afiação das ferramentas de corte, a gente vai ver nesse vídeo aqui, que a gente vai encerrar a nossa aula ali no nosso horário, tá? Que vai ser exatamente o que a gente precisa aqui agora. Bom dia. Seu Lorenzo, quais são as ferramentas que o senhor mais usa no seu dia a dia de trabalho? Um pente, tesoura, navalha, máquina de cortar cabelo, machetador de cabelo, mas é essencial, né? E daria para fazer um corte de cabelo com uma tesoura que não estivesse bem afiada? Não tem condição, não. E a barba? Daria para fazer uma barba bem feita, com um corte com fio ruim? E não tem condição nenhuma. É isso aí. Será que o barbeiro é o único profissional que precisa manter suas ferramentas de corte bem afiadas? Claro que não, né? Qualquer profissional precisa deixar as suas ferramentas em ordem para fazer um bom trabalho, inclusive o profissional de mecânica. Na usinagem, depois de algum tempo, as ferramentas de corte geralmente se desgastam, passando a apresentar trincas, lascamentos ou modificações em suas propriedades. O desgaste das ferramentas é a porta de entrada para dois inimigos bastante indesejáveis: queda da produtividade e da qualidade. Os problemas se traduzem em aquecimento excessivo da peça e da ferramenta de corte, aumento do esforço da máquina, aumento do tempo de confecção e acabamento ruim. E a solução para o desgaste das ferramentas de corte é a sua restauração. E para elas ficarem ponto de bala bem restauradas, elas precisam principalmente de afiação. E este é exatamente o tema desta teleaula. Nesta teleaula você vai aprender o que é afiação, vai conhecer seus tipos e quais os procedimentos contidos na operação de afiar. E aí, tá prestando atenção? Então vamos em frente, porque depois dessa teleaula você vai poder fazer barba e cabelo quando o assunto for afiação.
em manter as ferramentas de corte sempre afiadas, as grandes indústrias geralmente têm um setor de afiação de ferramentas. E aí, o trabalho é um só: restauração do contorno e perfil de corte das ferramentas desgastadas. A afiação é feita quase sempre com rebolos, que, como você sabe, também são ferramentas de usinagem usadas nas retificadoras. Você também já sabe que existem vários tipos de rebolo. E é claro que na hora de afiar, deve ser usado o rebolo mais adequado ao tipo de ferramenta de corte. Bom, mas antes da gente seguir adiante, é preciso saber o que é, afinal de contas, essa operação de afiar. Você sabe? Então, fique por dentro. O que é afiação? Muito bem. Afiar é dar forma e perfilar arestas de ferramentas de corte novas que acabaram de ser feitas. E restaurar o perfil e as arestas de ferramentas de corte desgastadas pelo uso. Muito bem, Caio. Agora que a gente já aprendeu o que é afiação e em que tipo de superfície ela deve ser feita, eu quero que você me responda o seguinte: com relação à aresta de corte, qual a diferença entre uma ferramenta de torno e esta fresa aqui? Essa é fácil, Silva. A ferramenta de corte do torno tem apenas uma aresta cortante. E a ferramenta da fresa tem várias arestas cortantes. Peraí, Silva. Você está querendo me dizer que as ferramentas de corte se dividem em ferramentas que têm uma aresta de corte e ferramentas que têm várias arestas de corte, é isso? Na mosca. Quando a ferramenta tem apenas uma aresta de corte, ela é monocortante. As ferramentas de torno e de plena são do tipo monocortantes. Já as fresas, as brocas, os escariadores e as serras são do tipo policortantes. Bom, poli quer dizer muitos, policortantes, então são ferramentas com muitas arestas de corte. Mas peraí, Silva, a telela não é sobre afiação? Pois fique o senhor sabendo que a afiação depende disso, Caio. Quer dizer, para saber qual o melhor jeito de afiar uma ferramenta, é preciso considerar se ela é monocortante ou policortante. E a afiação não depende do material de que é feita a ferramenta? Claro. Para escolher o rebolo adequado, é fundamental saber de que tipo de material a ferramenta é feita. Que tal a gente relembrar os materiais mais usados para fabricar uma ferramenta de corte? Tem o aço carbono, com baixa resistência ao desgaste e que perde rapidamente o poder de corte. O aço rápido, com boa resistência ao calor e ao desgaste. O metal duro, que é adequado para trabalhos em alta velocidade. E o sinterizado especial, um material de última geração que pode ser dividido em pastilhas cerâmicas e superabrasivos sinterizados. Resumindo, a afiação depende do tipo de ferramenta, se ela é monocortante ou policortante, e do tipo de material com o qual ela é feita. Agora sim, sabendo disso, nós podemos conhecer os tipos de afiação. É isso aí. Acabei de afiar essa ferramenta do torno aqui na esmerilhadora. É isso mesmo que você está pensando. A afiação pode ser feita manualmente. Na verdade, quando a ferramenta é monocortante, a afiação pode ser feita manualmente. Nesse tipo de afiação manual, o resultado depende da habilidade do operador. Quer dizer, para afiar manualmente uma ferramenta numa esmerilhadora, tem que ter destreza e entender do assunto. Agora, se for preciso afiar uma ferramenta do tipo policortante, aí entra em ação um profissional especialista em afiação. Esse aqui é o Daniel. Ele trabalha numa empresa que só faz afiação de ferramentas de corte. E está aqui dando uma avaliada nas ferramentas da fresa aqui da oficina. Você sabe como é, né? Ferramenta de corte tem que estar sempre bem afiada, senão a produtividade vai lá para baixo. E aí, Daniel, essa fresa aí vai render como antes ou não? Bom, Ananias, quando o assunto é avaliação de fresa desgastada, cada caso é um caso. Mas está com sorte, viu? Não vai precisar comprar outra, não. Com uma boa fiada, essa fresa aqui vai render muito mais ainda. Bom, além de ser cliente antigo, eu sou do ramo e sei como isso é feito. Mas tem gente que está vendo esse negócio de afiação pela primeira vez e quer saber como isso é feito. Quando a ferramenta é do tipo policortante, como esta fresa, é preciso afiar em máquinas especiais. Máquinas que são chamadas de afiadoras. Elas dispõem de suportes orientáveis que ajudam a posicionar a face da aresta a ser afiada.
de maneira que a inclinação em relação à superfície seja a mais justa possível. A ferramenta deve ser movimentada sobre a superfície do rebolo. Isso deve ser feito para não desgastar de forma irregular a superfície do rebolo e também para reduzir a chance de aquecimento da aresta de corte da ferramenta. Essas máquinas afiam todo tipo de fresas, cilíndricas, angulares, com dentes postiços e outras. Para afiar brocas helicoidais, existe uma máquina especial. A broca precisa estar afiada para manter um bom poder de corte do material e também para que suas arestas de corte fiquem simétricas em relação ao eixo da broca. Tem também uma afiadora de ferramentas de corte de metal duro. Mas atenção, Caio. É bom saber que a afiação não é uma coisa isolada. Às vezes são necessários 3 tipos de operação para se afiar uma ferramenta de corte. A saber, desbaste, semi-acabamento e acabamento. E cada uma dessas operações é feita com um rebolo diferente. Olha só. Com este rebolo aqui, nós podemos desbastar uma ferramenta de corte. E essa ferramenta lascada aqui? Também tem que ser desbastada, Silvio? Tá, precisa sim. Em geral, as ferramentas de corte passam pelo desbaste antes de serem afiadas. E quando a afiação vai ser feita numa ferramenta que não está lascada, como essa aqui, por exemplo, também tem que desbastar? Não, aí basta a operação de semi-acabamento ou de simples acabamento nas arestas cortantes. Com este outro rebolo aqui. Muito bem, já não existem dúvidas. Para manter o rendimento máximo das ferramentas de corte, é preciso afiar. Se você precisa afiar uma ferramenta monocortante simples, como a ferramenta de desbaste do torno, entre em ação a esmerilhadora e a habilidade manual do operador. Agora, se a ferramenta a ser afiada for policortante, como a fresa, como fazer? Bom, para responder essa pergunta, só mesmo conferindo os detalhes da operação de afiar. Antes de mais nada, a gente tem que levar em conta que cada dente da fresa é limitado por 2 superfícies ativas, uma de ataque e outra de incidência. Repare que durante a afiação, a mesa é acionada pelo operador com rápidos movimentos de vai e vem. E mais, hein? A fresa deve ser mantida apoiada na guia da máquina. Bom, eu não sou um especialista em afiação, mas pelo que eu sei, o processo de afiação varia de acordo com o tipo de dente da fresa, não é isso? Exatamente, Ananias. Mesmo com todas essas variações, os procedimentos para afiação de fresa são quase sempre os mesmos. Vamos ver quais são esses procedimentos? O primeiro deles é a fixação da fresa na afiadora. Normalmente, as fresas com haste são fixadas entre pontas, o que permite obter uma concentricidade perfeita. Repare que o eixo da fresa deve estar em posição paralela à mesa. No caso da fresa de topo, a fixação é feita com a ajuda de um cabeçote porta-fresa inclinado, com ângulo de incidência de aproximadamente 6 graus. Um jogo de adaptadores permite a fixação das diversas hastes cônicas. As fresas com furo roscado são atarrachadas num mandril, que pode ser mantido entre pontas ou mesmo montado sobre o cabeçote porta-fresa. E as fresas com haste cilíndrica podem ser afiadas entre pontas, ou ainda fixadas no cabeçote porta-fresa, através de pinças cônicas. O segundo procedimento diz respeito à regulagem da máquina. Como exemplo, imagine que a gente vai afiar a parte externa da fresa com um rebolo reto plano. O dente da fresa é apoiado na escora guia, assim. Depois, o eixo do porta-rebolo e o eixo porta-fresa são colocados paralelamente no mesmo plano horizontal. Aí é hora de aproximar um dos dentes para bem perto do rebolo. Por último, a operação de afiar propriamente dita. Antes de ligar o motor, tem que aproximar a fresa alguns milímetros do rebolo, mas de maneira que ele possa girar livremente. Aí sim pode ligar. Então o carro deve ser aproximado do rebolo, bem devagarzinho, até que o rebolo e a fresa fiquem em contato. Aí tem que movimentar a mesa assim, num vai e vem bem rápido. E ao mesmo tempo, a fresa deve ser guiada pela outra mão. Em seguida, a fresa deve ser afastada lateralmente e deve-se fazer um passe de 0,02 de milímetro. Então é só ir afiando dente a dente, sempre mantendo a mesma referência. Depois de uma volta completa, o carro deve ser avançado para um novo passe de 0,02 de milímetro. E a afiação deve continuar até compensar todo o desgaste da fresa. Para o acabamento, os passes devem ser de 0,01 de milímetro. Depois da afiação,
As rebarbas devem ser retiradas do gume com uma pedra abrasiva. Aí, pronto, Silvão. Tá afiadinha, pronta para usinar mais um montão de peças. Que está afiado eu sei, cara. O que eu quero saber é se você está afiado nesse assunto. Bom, eu acho que sim, né? Mas para garantir, que tal a gente fazer uma boa revisão? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu o que é afiação e viu que ela depende do tipo de ferramenta, se monocortante ou policortante, e também do tipo de material usado na fabricação da ferramenta. Viu que a afiação pode ser feita manualmente, no caso das ferramentas monocortantes, ou com máquinas afiadoras, no caso das ferramentas policortantes. E também que existem vários tipos de máquinas afiadoras. Por último, você aprendeu que procedimentos deve seguir na hora de afiar uma ferramenta. As ferramentas de corte devem estar sempre bem afiadas para render. E para você render neste assunto, só tem um jeito. Dê uma bela estudada no seu livro de estudos. Assim você vai... Prontinho, pessoal. Né? Consegui apresentar todos os slides para vocês aqui. Eu vou colocar essa apresentação depois compartilhada com vocês, para que vocês possam ver os vídeos completos. E sugiro que vocês comecem a seguir alguns canais no YouTube desse pessoal, desses profissionais. Tem muito youtuber lá que é bacana, né? Traz muita informação, muito conhecimento agregado para a gente. Né? Alguém tem alguma pergunta, algum comentário para fazer sobre o material de hoje? Bom, se não tem... É interessante. Bacana, né? Então, pessoal, a gente encerra aqui por hoje. Semana que vem a gente se encontra de novo e aí a gente começa um novo módulo lá, ok? Uma boa noite para todo mundo aí, tudo de bom. Luciano, fica aí na aula, por favor. Ok. É para mim ficar também? Ou é só... Não, só o Luciano, que eu vou arrumar um negócio no computador dele para ele. Ah, não. Beleza. Ô, Jonathan, obrigado, viu? Ô, Falou para você mais. Obrigado, tá? Vai ser no celular.